característica comum a toda criança com síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Fora isso, eles são universos independentes, assim. E é difícil a gente entender. A gente tem uma prática péssima de olhar para a criança e falar assim: ah, mas o fulano de tal, filho da vizinha que tem síndrome de Down, com 7 anos já fazia tal coisa. E o fulano, filho da outra vizinha, não faz. Essa coisa de comparar a criança com outras crianças, e aí eu me atrevo a dizer que não estou me referindo a síndrome de Down, eu estou me referindo ao indivíduo, né? Comparar essa criança com outras crianças assassina o aprendizado dela, sabe? É um crime. Compara essa criança com ela mesma, quem ela era no começo do ano, quem ela é hoje. Aí você vai para as escolas e, então a gente avançou, mas ela não atingiu o programa previsto, né, curricular, então nós vamos reprovar. Eu falo, legal. Então o que você está me dizendo é assim, a estratégia que você usou com ela este ano, para ela não funcionou. E você vai reprovar. Qual é a estratégia do ano que vem? A sensação que eu tenho é que eles falam assim, ela foi treinada para isso, e mais do que isso ela não vai conseguir. E aí fica naquela coisinha, ela é muito educadinha, que bonitinha, que engraçadinha. O que não é verdade, né? Porque o ideal é as pessoas se posicionarem, não serem educadinhas todo o tempo, não serem engraçadinhas todo o tempo. O mundo não é assim tão bonitinho, né? E não é verdade essa questão da aparência, do bonitinho, do engraçadinho, né? Porque as pessoas sentem, o síndrome de Down sabe que ela é síndrome de Down. Ela é a primeira pessoa que sabe. Quando ela toma consciência disso e vê que ela é diferente mesmo, ela precisa ter uma estrutura de acreditar que ela pode. Como é que ela acredita que ela pode? A inclusão na escola regular hoje é um dos grandes problemas, né? Não é um problema, mas a gente está ainda desenhando como isso vai acontecer, como está acontecendo. Teve a legislação recente que implicou na obrigatoriedade das escolas. E aí para as escolas isso foi um problema sim, porque as escolas não estavam preparadas para esta obrigatoriedade. E aí os professores tiveram um curto período de tempo para se qualificar. E assim, você tem hoje alunos, uma classe de desenvolvimento típico, de aprendizagem formal regular, e de repente você agora, a partir do ano que vem, é obrigado a atender uma demanda que você não sabe lidar. Então isso foi um problema, assim. Agora a gente tem avançado muito, né? Os professores estão atrás, as escolas estão atrás, mas esse processo de inclusão da criança com síndrome de Down no ensino regular, ela tem que ter um cuidado muito grande, assim. A gente não pode deixar a criança virar o elefante branco na sala de aula, né? Tem um caminho da inclusão que prevê o seguinte, não existe ainda uma receita, né? A gente não sabe exatamente o que é o ideal. Então tem a criança que ela tem um acompanhante junto com ela na sala de aula todos os dias. Funciona bem, para muitas crianças isso é super bacana, tal. Ao mesmo tempo que ela continua sendo diferente na sala de aula, porque ela precisa de um apoio que os demais não precisam. Mas ela está incluída, ela está inserida num grupo, entendeu? Aquele grupo convive com esta criança e ela aprende em pares com essas crianças, coisas que isolada ela não aprenderia. Enfim, tem um lado positivo e tem um lado negativo ainda, a gente não sabe o ideal, né? Agora, pegar a criança, jogar no ensino regular, sem um professor com um olhar minimamente diferenciado para uma criança com deficiência, quaisquer que seja, uma criança com um histórico de vida ruim, é uma criança que merece, por exemplo, um olhar especial, não precisa ter síndrome de Down, não precisa, enfim. Isso a gente já sabe que não é o ideal, isso a gente já sabe que não funciona. No processo de educação infantil, eles estão sendo, a inclusão acontece de uma forma muito bacana, assim. Até o momento que entra no processo do Fundamental 1, onde começa a necessidade, a demanda da alfabetização. E aí, por conta de um histórico nosso equivocado, que nós aprendemos a comparar as crianças entre elas, a gente já começa a ficar em pânico com aquela criança que demora um pouco mais para se alfabetizar. Mesmo as que não têm síndrome de Down, mas no caso da síndrome de Down é bem recorrente a criança que demanda um tempo um pouco maior para se alfabetizar, mas elas se alfabetizam, e aí elas se alfabetizam
com menos velocidade que algumas outras crianças, e aí a gente já precisa de 2 currículos para a mesma sala de aula, para os mesmos alunos, e currículo que não exclua. Não é assim, todos vocês têm atividade A e o Joãozinho a B, porque não dá. A gente precisa de um currículo que é adaptado, que atenda a demanda de todo mundo, inclusive daquele aluno com ou sem síndrome de Down, que ainda demanda um maior tempo para significar algumas aprendizagens. Aí o nosso problema começa. E aí quando chega no Fundamental 2, o problema fica maior ainda, porque eu tenho muitas disciplinas, porque eu tenho professores diferentes. E um olhar que a gente precisa entender que tem que ser quebrado é a do cuidador, né? A criança, esse rompimento com a perspectiva do cuidar e do educar tem que acontecer na educação infantil já. A educação infantil não é um parque de diversões. A criança não vai brincar, né? É uma escola. Ela tem, qualquer atividade ali tem um fundamento pedagógico. E que ela vai atrás, ela vai ter determinação e vai conseguir aprender. Porque ela está vendo o outro aprender. A gente teve alunos que começaram a escrever rabiscos, como se elas estivessem escrevendo textos. Parava de escrever o rabisco e falava assim, olha, eu escrevi o cartão de Dia das Mães, você quer ler? Eu olhava o cartão e falava assim, olha, eu não vou ler isso aqui, porque eu não vejo letras aí. Eu não vejo palavras. Você escreveu. O que você escreveu? Ela falou, escreve o que eu escrevi. Aí ela pegava o papel e mandava eu escrever. E eu escrevia. A minha querida mamãe, no texto dela. Ok. Aí eu escrevia. Aí eu falava para ela, compara. Olha o que é a escrita disso que você escreveu. No português. Para qualquer pessoa ler. A gente tem que escrever para quem? Para qualquer pessoa ler. Ela olhava o meu texto, eu olhava o texto dela. Eu falei, o que você acha? Ela falava assim, pera, eu vou copiar. E a hora que a gente olha para uma criança com deficiência, porque a gente ainda tem um olhar equivocado de compreender uma fragilidade que nem sempre existe, né? A gente fragiliza e a gente cuida e a gente acolhe e a gente superprotege. Muito das dificuldades que essas crianças enfrentam na área acadêmica é construído pela audiência, que somos nós, educadores, terapeutas, família, professor de balé, babá, enfim. Um exemplo muito simples, assim, o meu filho tem síndrome de Down e aí quando ele quer o tênis do Batman, eu compro o tênis de velcro, porque o de cadarço para ele é difícil. E aí o cadarço desenvolve uma coordenação motora fina que é requerida para outras aprendizagens, que também vai otimizar o colar, o barbante da letra lá, que é pré-requisito para alfabetização, mas eu compro o tênis de velcro. Eu facilito a vida dele. A hora que ele vai pedir água para mim, ele pede gaga e eu falo, você quer a água? E eu não ensino para ele que é água. Porque ele, coitadinho, ele é frágil. E a gente, numa intenção nobre de minimizar o gasto de energia daquela criança, a gente não possibilita que ele busque a informação, que ele reconstrua todo o significado, enfim.